Buenos días y feliz sábado a todos. Vamos começar com uma oração. Comencemos con una oración. Querido Deus, Dios querido, muito obrigada por mais um sábado muchas gracias por este sábado. e muito obrigada por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos reunidos. Gracias por tener la oportunidad nuevamente de reunirnos. Os tempos que estamos vivendo são preciosos Estamos viviendo tiempos preciosos. e pedimos a sua direção e seu auxílio Pedimos tu dirección y tu auxilio para compreender o tempo que estamos vivendo para comprender el tiempo en el que estamos viviendo e conseguir entender o que está por vir. y también entender aquello que acontecerá en el futuro. Ah, que Deus Santo Espírito esteja conosco. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Dá-nos um bom estudo, Permite que tengamos un buen estudio. em nome de Jesus. Esto en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Então, mais uma vez, um bom dia e um feliz sábado a todos. Una vez más, que todos tengan un buen día, un feliz sábado. O título da nossa apresentação, El título de esta presentación que eu escolhi, foi Da Terra Gloriosa para o Mundo. El título sería De la tierra gloriosa para el mundo. Como nós bem sabemos, Como ya sabemos, com base em Daniel 11, 40 a 45, basados en Daniel 11, 40 al 45, primeiro a Terra Gloriosa é conquistada, la tierra gloriosa primeramente es conquistada, para que então o mundo seja conquistado. para que luego el mundo sea conquistado. Com base nos estudos de Apocalipse, também vemos También basados en Apocalipsis, o mesmo processo, tenemos un proceso semejante, el mismo proceso, onde o mundo será feito com que o mundo adore a imagem que foi criada. donde se hará que el mundo adore a esa imagen que fue creada. O estudo de hoje é baseado em um artigo. El estudio de hoy lo vamos a basar en un artículo. Não é minha intenção dizer que esse artigo está 100% correto, No es mi intención tampoco hacerles pensar que el artículo es 100% correcto, até porque ele é um artigo de opinião, ya que es un artículo de opinión, mas acredito que ele traz pontos muito relevantes pero sí creo que trae a colación asuntos muy relevantes, ah, em especial para este momento que estamos vivendo, de manera muy especial al momento actual en que vivimos. onde temos visto ações nos Estados Unidos, Hemos estado viendo las acciones que ha tomado Estados Unidos, demonstrando. Ai, me fugiu a palavra. Um minuto. Demonstrando indícios do que nós entendemos como um decreto dominical, demostrando esos indicios de aquellos que entendemos ser decreto dominical. e como nós sabemos, primeiro temos um decreto nacional nos Estados Unidos, Y como sabemos, primero es un decreto nacional en Estados Unidos, para que então o mundo siga com um decreto mundial. para después el decreto mundial. E claro, quando eu digo decreto, não estamos falando de um decreto propriamente dito, é só uma maneira de expressar. Y sabemos que cuando decimos la palabra decreto no nos referimos literalmente a un decreto. Então, esse artigo ele explora as ações de Trump Entonces, en este artículo se habla de las acciones de Trump
e como isso tem se refletido, em especial na Europa. ¿Y cómo ha sido recibido todo esto, especialmente en Europa? Esse artigo foi publicado em maio desse ano, esse mês, Fue publicado en mayo, o sea, este mes, e o título desse artigo MAGA se torna global. y el título del artículo como tal dice que MAGA se vuelve global, O plano de Trump para a Europa. el plan de Trump para Europa. Então, eu vou. Aqui é mais para você, Pedro. Eu vou seguir aqui a lógica do artigo, lendo algumas coisas e acrescentando alguns comentários, tá bom? Ok, Então, eu quero começar com algo que Trump disse me gustaría comenzar con algo que dijo Trump. em seu livro, A Arte da Negociação. En un libro de Trump se llama El arte de la negociación. Ele diz assim: isso está no primeiro parágrafo, Pedro. Gosto de pensar grande. Para mim, é muito simples. Se você vai pensar de qualquer maneira, é melhor pensar grande. Me gusta pensar a lo grande. Para mí es muy sencillo. Si vas a pensar, de todos modos, mejor que sea algo grande. Então, isso não é nenhuma surpresa para nós. Esta frase para nosotros no es ninguna sorpresa. Nós sabemos que Trump sempre teve grandes ideias Nosotros sabemos que Trump siempre ha tenido ideas grandes, e sempre teve esse senso de grandeza. siempre ha tenido este sentido de grandeza, Mas nós podemos ver que nos seus primeiros meses de mandato, agora este ano, pero podemos ya ver en estos primeros meses de su mandato é que ele fez muito mais do que apenas pensar. que él ha estado haciendo mucho más que simplemente pensar. É, não só este artigo, mas muitos outros artigos demonstram Y no solamente basándonos en este artículo, hay otros artículos que también muestran o demuestran que, que os primeiros 100 dias de Trump foram recordes. que los primeros 100 días de Trump rompieron récords. Ah, não só no seu primeiro dia de mandato, No solamente en el primer día, onde ele assinou diversas ordens executivas, donde ya firmó varias acciones ejecutivas, mas em seus 100 primeiros dias, pero en los primeros 100 días Trump já assinou mais de 140 ordens executivas. firmó más de 140 órdenes ejecutivas. E esse artigo ele menciona Y el artículo también habla que isso foi mais do que qualquer outro presidente naquele momento do seu mandato. que es mucho más de que cualquier otro presidente en el mismo periodo de mandato. Isso inclui a Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial. Eso incluso incluye a Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. O governo do Trump também está enfrentando um número recorde de ações judiciais, Al mismo tiempo, la administración Trump está enfrentando un número récord de demandas, quebrando o próprio padrão de referência que foi o seu primeiro mandato. destrozando el punto de referencia del propio presidente en su primer mandato. E somente o anúncio de tarifas em massa de 2 de abril Y solamente el anuncio de los aranceles masivos del 2 de abril destruiu até 10 trilhões em valores de ações em menos de uma semana. destruyó hasta 10.000 millones de dólares en valores en menos de una semana. 10 trilhões. 10.000 millones, O equivalente a cerca de metade do PIB da União Europeia. que es prácticamente la mitad del PIB de Europa, de la Unión Europea. Trump, ele não se importa com as consequências. A Trump no le interesan las consecuencias.
O que importa para ele é que ele está fazendo grandes coisas. Lo que le importa a él es que está haciendo grandes cosas E ele está fazendo isso de maneira rápida, y lo está haciendo de manera rápida, tanto na política interna quanto na política externa. tanto en la política interna como en la externa. Ah, nesse primeiro trimestre de 2025, Y en el primer trimestre de 2025 nós podemos ver um claro ataque aos interesses europeus. podemos ver un claro ataque a los intereses europeos. As tarifas indiscriminadas, Tarifas o aranceles indiscriminados, a pressão sobre a Ucrânia para aceitar as perdas de terras, la presión sobre Ucrania para que puedan usarse sus tierras e o apoio a vozes nacionalistas na Europa. y el apoyo a las voces nacionalistas en Europa. E isso sem mencionar a cobiça pela Groenlândia e o próprio Canadá. Y eso sin ni siquiera mencionar la codicia que tiene por Groenlandia y Canadá. Eu não vou entrar nos detalhes, porque eu não cheguei a ler esse artigo, No voy a entrar mucho en los detalles, ya que tampoco leí completamente el artículo. e não este artigo que nós estamos usando agora, mas um outro. Ah, ok. No este que estamos leyendo, sino otro. Mas a autora deste artigo que nós estamos usando, Ahora, la autora del artículo que estamos leyendo ahora, e junto com alguns colegas, y también con otros colegas de ella, fizeram uma publicação em junho de 2024, en 2024, en junio, hicieron una publicación prevendo algumas dessas ações de Trump. donde estaban ya previendo cómo serían las acciones de Trump. Mas, ao escrever esse artigo, Solo que en cuanto ella escribía el artículo, a autora ela enxerga que a velocidade ella se da cuenta que la velocidad e a brutalidade com que o novo governo está implementando a sua agenda y la brutalidad con la que este gobierno está implementando su agenda são surpreendentes. son sorprendentes. Então, em apenas 3 meses, En solamente 3 meses, a Europa mal reconhece um dos seus maiores aliados. Europa difícilmente consigue reconocer a uno de sus principales aliados, Eu estou su principal aliado. no último parágrafo da primeira página. Da primeira não, da segunda página. De repente, os Estados Unidos eles parecem dispostos a se curvar para a Rússia, De repente, Estados Unidos parece dispuesto a doblegarse ante Rusia, que é uma rival estratégica, que es su rival estratégico, enquanto maltrata os seus parceiros mais próximos. mientras maltrata a sus socios más cercanos. E, ao mesmo tempo, o governo Trump lança uma guerra total Y al mismo tiempo, el gobierno Trump parece lanzar una guerra sin cuartel contra a sociedade norte-americana, contra la sociedad estadounidense, buscando destruir os pilares da própria democracia liberal do país desmantelando los pilares de la propia democracia liberal del país e abandonando seu papel de líder do mundo livre. y abandonando su papel histórico como líder del mundo libre. É como se os Estados Unidos e a Europa não estivessem mais do mesmo lado. Es como si Europa y Estados Unidos ya no están más en el mismo bando. E, embora pareça ser caótico, Y aunque todo esto parezca caótico, esse é o estilo pessoal de Trump. ese es el estilo personal de Trump. E se as coisas parecem ser assim, Y si las cosas parecen que son así, onde os Estados Unidos e a Europa não estão mais do mesmo lado, donde Estados Unidos y Europa no están en el mismo bando, é porque esse é o plano de Trump. es porque ese es el plan de Trump.
Mas assim como seus discursos são, de certa forma, considerados indisciplinados, Y como tal vez se podría decir que sus discursos son algo indisciplinados, existe ordem no caos do Trump. hay, hay orden en el caos de Trump. Trump ele pretende que a sua presidência seja transformadora, Trump pretende que su presidencia sea transformadora, tanto no país, nos Estados Unidos, quanto no exterior. tanto dentro del país como en el exterior. Ah, eu vou agora no segundo parágrafo da próxima página. Isso foi algo que ele prometeu aos seus apoiadores na campanha, Esto también fue algo que él prometió a sus votantes durante la campaña, onde ele disse que teria que se livrar daqueles que estão destruindo os Estados Unidos, donde él dice que tiene que librarse de aquellos que intentan destruir Estados Unidos, ou não teremos mais um país. o ya no tendremos un país. Então, qualquer um que estiver no caminho, Cualquier persona que esté bloqueando el camino, seja um democrata ou sejam os europeus, sean los demócratas o sean los europeos, serão confrontados. serán confrontados. Então, Trump ele tem um ponto final muito claro. Entonces, Calma, cortou o áudio do Pedro. Não, eu não estou compartilhando na tela, tá? tá. Dá para ouvir? Sim, agora estou te ouvindo. Ok. Então, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Você disse o ponto final do Trump. O ponto final de Trump, então, ele é claro. Entonces, Mesmo que o caminho esteja cheio de desvios. entonces, el objetivo de Trump es muy claro, aunque el camino esté lleno de desvíos. Uhum. Então, a política externa de Trump, La política externa de Trump ela tem uma linha muito clara. sigue una línea bien clara. É sua agenda doméstica exportada. ¿Perdón? É sua agenda doméstica exportada. Es su agenda doméstica exportada. E deixa eu ver aqui, que eu me perdi aqui. Não é de hoje. Entonces, el día de hoy, Não é de hoje. no es de hoy, Que o Trump afirma donde vemos a Trump, donde Trump afirma, o que afirma, que os Estados Unidos está sendo roubado. cuando dice que a Estados Unidos lo están robando, Tanto internamente quanto externamente. tanto externamente como internamente. E um desses que estão roubando os Estados Unidos Y aquí una de esos, o uno de esos que supuestamente están robando a Estados Unidos, são a Europa. sería Europa. E um dos objetivos de Trump Y uno de los objetivos de Trump é livrar os Estados Unidos das restrições estrangeiras. es librar a Estados Unidos de las restricciones extranjeras. E é interessante notar Y es muy interesante ver que, embora o plano tenha tudo a ver com o que Trump quer, que aunque el plan tenga relación entera con lo que Trump quiere, não é apenas o Trump que está executando. no es solamente Trump el que está ejecutando el plan.
Trump e o seu grupo MAGA Trump y su grupo, los MAGA, estão usando os mesmos princípios no país e no exterior. están usando los mismos principios de dentro del país hacia el exterior. Nesse artigo, a autora estabelece como sendo 3 pilares ou 3 métodos. Y en el artículo, la autora habla de 3 pilares o 3 métodos para llevar a cabo esto, Isso. Que são que serían eliminação, la eliminación, transformação transformación e subjugação. y la subyugación. E nós podemos ver esses 3 pilares sendo aplicados Y podemos ver cómo se aplican estos 3 pilares, tanto em casa, cómo lo aplican dentro, en casa, nos Estados Unidos, en Estados Unidos, quanto externamente. y cómo lo aplican externamente. Exemplo de como nós vemos o processo de eliminação em casa, por exemplo, Un ejemplo de cómo se lleva a cabo el pilar de la eliminación dentro de casa sería Trump e seus aliados Trump y sus aliados estão em busca de eliminar o que nós chamamos de deep state, estado profundo. están en búsqueda de eliminar lo que ellos denominan el deep state o el estado profundo. Todo mundo entende o que é o estado profundo, esse deep state? ¿Se entiende qué significa ese término, el estado profundo? Podem me mandar no chat caso alguém não entenda, eu vou buscar explicar. Y si alguien no lo tiene claro, puede preguntar en el chat. Tá, vamos lá. Então, de maneira bem simples, o deep state De forma bastante simple, el deep state é uma organização de poder, es una organización de poder, geralmente secreta e não formalizada, generalmente secreta y no formalizada, que opera independentemente do governo eleito. que opera independientemente del gobierno electo. Eles têm sua própria agenda e influência. Tienen su propia agenda y su propia influencia. Frequentemente, Y frecuentemente, o deep state el deep state acaba trabalhando em contrário ao governo. siempre trabaja llevándole la contraria al gobierno. Então, o Trump e seus aliados Entonces Trump y sus aliados querem eliminar esse estado profundo, esse deep state nos Estados Unidos. quieren eliminar ese estado profundo, ese deep state de en Estados Unidos. No pilar de transformação, En el pilar de transformación, isso é algo que nós já sabemos claramente, es algo que ya sabemos bastante claro, que o Trump quer transformar a América liberal Trump quiere transformar a los Estados Unidos liberal em uma América nacionalista. en unos Estados Unidos nacionalistas. E no pilar da subjugação, En el pilar de la subyugación, nós vemos Trump e seus aliados vemos a Trump y sus aliados buscando subjugar os oponentes busca subyugar a sus oponentes até a submissão. hasta la sumisión. Já quando olhamos para o exterior, Ahora, aplicando esto hacia el exterior, nós vemos uma tentativa de eliminar alianças e compromissos internacionais.
Nosotros vemos esta tentativa de eliminar las alianzas y los acuerdos internacionales, É, transformar os aliados democráticos liberais ocidentais transformar estos aliados democráticos occidentales em vassalos nacionalistas. en vasallos nacionalistas. Ah, e também a intenção de subjugar os oponentes Y también la intención de subyugar a los oponentes, em transações de exploração. llevando a cabo transacciones de explotación. Não sei se todos acompanharam o estudo do Tyler de ontem. No sé si todos pudieron ver el estudio de Tyler de ayer. Quem não viu, recomendo que veja, foi muito bom. Quien no lo vio, lo recomiendo mucho, fue muy bueno. Mas o Tyler trouxe algo Tyler trajo algo que nós conseguimos ver muito claro neste artigo. que se ve muy claramente también en el artículo, Trump, ele age de uma forma donde Trump se comporta de una manera onde onde em qualquer negociação ou transação, donde en cualquier negociación o transacción, seja ela um negócio pessoal ou do país, sea en los negocios personales que tiene o en el país, ele nunca vai com um objetivo onde beneficia ambas as partes. él nunca busca beneficiar a ambas partes. É sempre uma situação onde ou ele ganha Siempre es una situación donde o él gana ou ele ganha. o él gana. Conhecendo Trump, Y conociéndolo a Trump, ele nunca vai aceitar um cenário nunca acepta un escenario onde ele saia perdendo. donde él salga perdedor. É, e algo muito interessante que esse artigo apresenta Otro punto interesante que trae el artículo é a consistência de Trump. es la consistencia de Trump. O passado de Trump é o presente de Trump. El pasado de Trump es el presente de Trump. Diferente de outros políticos A diferencia de otros políticos que se adaptam aos tempos, que se adaptan a los tiempos, há décadas Trump tem sido consistente em suas crenças ya van varias décadas donde vemos a Trump muy consistente en sus creencias. ¿Creencias y qué más? e opiniões políticas. En sus creencias y opiniones políticas. 3 meses antes da primeira eleição em 2016, 3 meses antes de su primera elección en 2016, ele publicou o seguinte Twitter: él había publicado el siguiente Twitter. Eu sempre fui a mesma pessoa. Yo siempre fui la misma persona Permaneço fiel a mim mesmo. y permanezco fiel a mí mismo. A mídia quer que eu mude, Los medios quieren que yo cambie, mas seria muito desonesto pero sería muy deshonesto para os apoiadores fazer isso. para mis apoyadores hacer. E da mesma forma que Trump não muda, Y de la misma manera que Trump no cambia, Trump em casa é o mesmo Trump no exterior. es el asunto donde Trump, como se comporta en casa, actúa en el exterior también. Diferente de outros presidentes, Diferente de otros presidentes, onde eles se limitavam às bordas dos Estados Unidos, donde se limitaban a los, ¿cómo sería, perdón? Las puertas, às bordas, às fronteiras dos Estados Unidos. donde se limitaban a las fronteras de Estados Unidos. Trump não está nem aí. A eso a Trump no le interesa.
Ele trata as relações exteriores Él trata las relaciones exteriores como uma ferramenta para marcar pontos políticos, como una herramienta para marcar puntos políticos, para atacar os adversários políticos para atacar a los adversarios políticos e para culpar os estrangeiros pelos fracassos dos Estados Unidos. y para culpar a los extranjeros de los fracasos de Estados Unidos. Sendo assim, Siendo así, as decisões de Trump no cenário mundial las decisiones de Trump en el escenario mundial são melhor compreendidas se comprenden mejor como uma extensão da política dos Estados Unidos. como una extensión de la política de Estados Unidos. Trump enxerga os liberais e democratas como inimigos internos Trump ve a los demócratas y a los liberales como enemigos internos e os europeus são a sua extensão externa. y los europeos son su extensión externa. Trump enxerga a Europa como uma referência, Trump ve a Europa como una referencia, como uma influência na cultura americana. como una influencia en la cultura estadounidense. E Trump quer conter essa influência. Y él quiere contener esa influencia. Sendo assim, a Europa é um símbolo Siendo así, Europa es un símbolo dos ideais políticos que Trump quer. que Trump, ¿qué? Eu vou continuar. Então, a Europa é um símbolo dos ideais políticos Europa sería un símbolo de los ideales políticos que Trump quer eliminar, transformar ah, e subjugar. que Trump quiere eliminar, transformar y subyugar. Então, para Trump, a política interna e externa são a mesma coisa. Entonces, para Trump, la política interna y externa es lo mismo. Para ele, o exterior tem uma grande parcela de culpa Para él, el exterior tiene gran parte de la culpa pelo que está acontecendo dentro do país. respecto a de las cosas que ocurren dentro del país. E os antigos líderes Y los antiguos líderes são vistos como cúmplices son vistos como cómplices por sua fraqueza em permitir que isso aconteça. por su debilidad en permitir que esas cosas aconteciesen. Mas ver o Trump falando assim Ahora, ver a Trump hablando de esa forma não é novidade. no es algo nuevo. Quando ele era um jovem bilionário e socialite, Cuando fue un joven millonario del mundo social, ele já fazia julgamentos sobre a política interna e externa. él ya hacía juicios sobre la política interna y externa. Ele deu uma entrevista à revista Playboy em 1990 Fue entrevistado una vez en los 90 por la revista Playboy, e, além de falar de negócios imobiliários, donde, más allá de hablar de negocios inmobiliarios, ele mencionou os aliados que estavam roubando os Estados Unidos. él empezó a hablar también de los aliados que robaban a Estados Unidos. E, e não só nessa entrevista, Y no solamente en esa entrevista, mas em setembro de 1987, sino que en septiembre del 87, ele publicou uma que ele chamou de carta aberta. él publicó una llamada Carta Abierta. E é interessante notar que Trump não é jornalista. Es interesante ver que Trump no es un periodista, Ele não tinha uma coluna em um jornal. no tenía ninguna columna en algún periódico. Ele pagou Él pagó para ter um anúncio
para tener un anuncio rodando nos principais jornais dos Estados Unidos. y que pusiesen ese anuncio en los principales periódicos del país. Esse anúncio foi publicado no New York Times, El anuncio acabó siendo publicado en New York Times, no Boston Globe en el Boston Globe e no Washington Post. y en el Washington Post. Nós já vamos ler o conteúdo desse anúncio, porque ele é bem interessante. Y ya vamos a leer. Mas antes de ler o anúncio, Antes de leer ese anuncio, eu quero fazer um comentário, me gustaría hacer un comentario, porque no próprio Washington Post, na época, porque en el propio Washington Post, en aquella época, um colunista chamado Howard Kurtz un columnista llamado Howard Kurtz fez uma breve publicação falando sobre esse anúncio. hizo una breve publicación hablando de ese anuncio en sí, Intitulado Entre as Linhas do Anúncio Milionário, de um Milionário. y el título de esa opinión era Entre las líneas del anuncio del millonario. E eu vou citar somente uma parte. Voy a citar una partecita nada más. Onde ele diz assim, em um anúncio de página inteira, En un anuncio de página completa, publicado em uma quarta-feira no Washington Post, publicado un miércoles en el Washington Post New York Times e Boston Globe, y también New York Times y el Boston Globe, Trump argumenta que os Estados Unidos Trump argumenta que los Estados Unidos deveriam apresentar à Europa Ocidental e ao Japão debería presentar a Europa Occidental y a Japón, a conta pelos esforços americanos pasarles la cuenta de todos los esfuerzos estadounidenses pela passagem segura por el paso seguro que tienen de seus tanques de petróleo no Golfo Persa. los tanques de petróleo en el Golfo Pérsico. E aí ele encerra com uma frase que é onde eu quero chegar. Y él va a cerrar con una frase que es donde estoy queriendo llegar. Quando uma pessoa privada prominente, Cuando una persona privada y prominente, isso, cuando una persona privada y prominente gasta $94.000 gasta $94,000 para publicar tal mensagem, para publicar ese tipo de mensaje, isso levanta a velha pergunta: nos hace tener la vieja pregunta, qual é o objetivo dele? ¿cuál es el objetivo de Trump? E é interessante notar que isso foi em 1927. Entonces es interesante que eso ocurrió en 1987. Seriam há quase 40 anos atrás. Hace casi 40 años. E vamos então agora, eu vou ler com vocês, para vocês, o que ele falou nesse anúncio. Ahora vamos a leer un poco de lo que dijo Trump en aquel anuncio. E eu achei ele bem interessante porque... Vou deixar traduzir melhor. Então, eu achei Me pareció esse bastante, anúncio bem interessante, ok, me pareció muy interesante el anuncio de Trump, porque o que ele escreveu naquela época porque lo que describía Trump en aquella época não é diferente do que ele está dizendo agora. no es diferente de lo que él dice ahora. E o título do seu anúncio era o seguinte: El título del anuncio de Trump fue Não há nada de errado com a política externa de defesa das Américas.
No hay nada equivocado con la agenda de defensa de las Américas, que um pouco de coragem não possa resolver. que un poco de valentía no pueda resolver. É, uma carta aberta de Donald J. Trump Una carta abierta de Donald J. Trump no porquê a América deveria parar de pagar de por qué Estados Unidos debería parar de pagar para defender países en defender países que conseguem se defender sozinhos. que podrían defenderse solos. E nesse anúncio ele diz o seguinte: ao povo americano, En el anuncio él comienza diciendo, al pueblo estadounidense, durante décadas o Japão e outras nações têm se aproveitado dos Estados Unidos. durante décadas Japón y otras naciones han estado aprovechándose de Estados Unidos. A situação continua sem interrupção enquanto defendemos o Golfo Pérsico. La situación continúa sin cesar mientras defendemos el Golfo Pérsico, Uma região de importância apenas marginal para os Estados Unidos, una zona de solo marginal importancia para los Estados Unidos em termos de fornecimento de petróleo, en cuanto a suministro de petróleo, mas da qual o Japão e outros países dependem quase totalmente. pero de la que Japón y otros países dependen casi totalmente. Por que estamos pagando bilhões de dólares ¿Por qué estamos pagando miles de millones de dólares e arriscando vidas americanas para proteger os interesses deles? y arriesgando vidas estadounidenses para proteger los intereses de ellos? Os dólares que estamos perdendo para proteger sua existência Los dólares que perdemos para proteger su existencia estão nas mãos da Arábia Saudita, están en manos de Arabia Saudita, um país que na semana passada un país que la semana pasada se recusou a nos permitir o uso de suas terras, se negó a permitirnos usar sus tierras a menos que pagássemos. a menos que pagáramos. O mundo está rindo dos políticos americanos, El mundo se ríe de los políticos estadounidenses, enquanto protegemos navios que não são nossos, mientras protegemos barcos que no son nuestros, transportando petróleo que não precisamos, cargando petróleo que no necesitamos, destinados a aliados que não nos ajudam. destinado a aliados que no nos ayudan. Ao longo dos anos, os japoneses, A lo largo de los años, los japoneses, sem serem prejudicados pelos enormes custos de defesa, sin trabas por los enormes costos de defensa, desde que os Estados Unidos continuem defendendo-os de graça, siempre y cuando Estados Unidos los defienda gratuitamente, construíram uma economia forte e vibrante, han construido una economía vibrante y fuerte, com superávites comerciais sem precedentes. con superávits comerciales sin precedentes. Eles gerenciaram brilhantemente um iene fraco frente a um dólar forte. Han logrado brillantemente mantener un yen débil frente a un dólar fuerte. Isso, junto com gastos monumentais em tecnologia e defesa, Esto, junto con su monumental gasto en tecnología y levou o defensa, Japão ao, levou o Japão ao topo das economias mundiais. ha movido a Japón al frente de las economías mundiales. Agora que as marés estão mudando e o iene está se fortalecendo contra o dólar, Ahora que las ondas están cambiando y el yen se está fortaleciendo frente al dólar, os japoneses estão reclamando abertamente los japoneses se están quejando abiertamente e, como de costume, y como es habitual, nossos políticos estão reagindo a essas queixas injustificadas. nuestros políticos están reaccionando a esas quejas injustificadas. É hora de acabarmos com nossos enormes déficits, fazendo com que o Japão, Es hora de que acabemos con
nuestros vastos déficits, haciendo que Japón e outros que podem pagar, paguem. y otros que pueden pagar, paguen. Nossa proteção militar mundial custa centenas de bilhões de dólares a esses países. Nuestra protección mundial cuesta cientos de miles de millones de dólares a esos países. E o interesse deles nessa proteção é muito maior do que o nosso. Y su interés en esa protección es mucho mayor que el nuestro. Façamos com que o Japão, a Arábia Saudita e outros Hagamos que Japón, Arabia Saudita y otros paguem pela proteção que estendemos a eles como aliados. paguen por la protección que les extendemos como aliados. Vamos ajudar nosso país doente a lucrar novamente. Ayudemos a que nuestro país enfermo saque provecho. Somos a maior máquina de lucros já criada. Somos la mayor máquina de ganancia jamás creada. Uma máquina criada e alimentada pelos Estados Unidos, Una máquina creada y fomentada por Estados Unidos, em benefício dessas nações ricas, não por elas mesmas. que benefician a estas naciones ricas, pero no por ellas mismas. Acabemos com nossos déficits. Terminemos nuestros déficits, Reduzamos nossos impostos reduzcamos nuestros impuestos e deixemos a economia americana crescer livremente. y dejemos que la economía estadounidense crezca sin qué? Livremente. Crezca Livremente. libremente, Sem estar sobrecarregada com os custos sin que esté sobrecargadas por los costos de defender aqueles que podem pagar por sua própria liberdade. en defender a aquellos que podrían pagar por su propia libertad. Não deixemos que nosso grande país No dejemos que nuestro gran país continue sendo motivo de riso. sea el hazme reír. Como eu falei, esse foi um anúncio publicado em 1987. Y como les decía, es un anuncio que publicó en 1987, Mas poderia ter sido um anúncio publicado agora. pero bien podría ser un anuncio publicado ahora. E nós podemos ver isso refletido em seus próprios aliados. Y esto se puede ver reflejado en sus propios aliados también, Porque 37 anos depois, ya que 37 años después, o seu governo está somando os custos associados ao recente bombardeio no Iêmen donde el gobierno está juntando los costos que aconteció en Yemen e querendo cobrar dos europeus. y cobrarles ese precio a los europeos. É importante notar que essa cobrança, ou Y melhor, essa intenção de cobrança y es interesante ver que esta intención de cobrar foi um comentário interno fue un comentario interno de algumas pessoas do seu governo. de algunas personas de su gobierno. Foi um bate-papo em uma plataforma chamada Signal, Fue básicamente una conversación que aconteció en una plataforma llamada Signal. é tipo um WhatsApp, Es como si fuese un WhatsApp, só que criptografado com uma segurança maior. solo que es criptografado y tiene un poco más de seguridad. Essa conversa aconteceu em março deste ano. Fue una conversación que ocurrió en marzo de este año. Não reparem, eu vou virar um pouco minha cabeça porque as minhas anotações ficaram na lateral da página. No, Ah, no me vean raro, voy a estar con la cabeza girada porque estoy leyendo unas anotaciones que están aquí. essa cobrança foi sugerida pelo vice-presidente, o J.D. Vance, Este asunto de cobrarles a los europeos vino como sugerencia del vice J.D. Vance, pelo conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz, también por el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz,
e o secretário de Defesa Pete Hegseth. y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Então, eram os três conversando sobre o assunto. Eran los tres conversando en aquella plataforma. Mas, um tempo depois, falando abertamente, Luego, un tiempo después, hablando abiertamente, o secretário do Estado, Marco Rubio, el secretario de Estado, Marco Rubio, disse que essa cobrança é improvável que aconteça. decía que es bastante improbable que puedan cobrarle eso a los europeos. Mas podemos ver claramente, Ahora, podemos ver claramente mesmo que a cobrança não seja feita, que aunque no consigan cobrarles, ah, aqueles que trabalham no governo de Trump las personas que trabajan dentro del gobierno Trump compartilham da mesma mentalidade de Trump ya comparten la misma mentalidad de Trump, de 37 anos atrás. que fue la misma mentalidad de hace 37 años. Uma mentalidade que podemos ver claramente que não mudou. Una mentalidad que se ve claramente nunca cambió. É, e além dessa cobrança, Aparte é, de cobrar, quando anunciou a sua candidatura pela primeira vez em 2015, cuando Trump por primera vez había anunciado su candidatura en 2015, ele afirmou repetidamente que o México não estava enviando seus melhores funcionários, él afirmaba continuamente que México no enviaba a sus mejores funcionarios, mas sim criminosos e estupradores. pero sí enviaba a los criminales y a los violadores. Ele lamentou que os americanos gastaram trilhões de dólares Lamentaba que los estadounidenses gastaron trillones de dólares e milhares de vidas no Iraque y miles de vidas en Irak e agora não podem nem mesmo viajar para lá. y ahora ya ni pueden viajar para Irak. É, e ele disse que os americanos não conseguiam emprego También decía que los estadounidenses no conseguían empleo porque a China havia roubado seus empregos. porque China les había robado los empleos. E ele faz as mesmas afirmações agora em 2025. Y él hace las mismas afirmaciones también hoy en 2025. Em seu primeiro discurso no Congresso, El primer discurso que dio en el Congreso agora em seu segundo mandato, en este segundo mandato ele abordou os mesmos pontos de 2015. abordó los mismos puntos de los que había hablado en 2015. Ele reforçou que todos os países da Terra estavam roubando os Estados Unidos Él decía y reforzaba que todos los países de la Tierra robaban a Estados Unidos e que todos os presidentes anteriores a ele foram fracos y que todos los presidentes antes de él eran débiles, e permitiram e até incentivaram permitieron y hasta incentivaron outras nações a tirar vantagens. a que otras naciones se sacaran ventaja. E essa convicção de que todos estão tentando enganá-lo Y esa convicción de que todos están siempre intentando engañarlo parece ter colocado em sua política parece haber hecho que su política um profundo senso de desejo de um profundo senso de queixa tenga un profundo sentido de queja e um desejo de reparação e vingança. y también un deseo de reparación y venganza. E os seus oponentes políticos, então, Entonces, sus oponentes políticos são os objetivos da sua ira. son los objetivos de su ira. E isso se aplica aos democratas Eso se aplica a los demócratas e a qualquer outra pessoa que resista a ele. y a cualquier otra persona que lo resista, Inclusive os republicanos centristas. inclusive los republicanos centristas. Uma pergunta, até que horas eu vou?
É, falta o quanto, mais ou menos? Assim, eu acho que você poderia concluir, né? Sim, eu não vou conseguir terminar. Eu sei que eu não vou conseguir terminar, por isso que eu tô perguntando pra saber quanto que eu posso pra concluir aqui. Mais 15 a 20 minutos? Ok. É, então, esse artigo ele é bem longo El artículo es bastante largo e tem muitas coisas interessantes nele. y hay muchas cosas interesantes en el artículo, Mas eu já sabia que eu nem ia conseguir cobrir todo ele em um único estudo. yo sabía que no íbamos a poder hablar entero del artículo en un solo estudio, Mas eu vou tentar fazer aqui um resumo dos principais pontos que eu queria trazer. pero voy a intentar hacer un resumen de los puntos principales que quería traer. É, Continuando aqui, então, depois da vitória em 2016, Después de la victoria en 2016, o Trump viu essa vitória sendo manchada pelas revelações él vio su victoria siendo manchada por la revelación da interferência russa nas informações durante a campanha. de la interferencia rusa en las informaciones durante la campaña. Mas em vez de culpar a Rússia, Solo que en vez de culpar a Rusia, Trump culpa a mídia Trump culpaba a los medios e o establishment liberal, ou a elite liberal, y a la élite liberal, por negarem a ele porque le negaron a legitimidade e o respeito que ele acha que merece. ¿a qué? A, por negarem a ele a legitimidade, Por negarle la legitimidad y el respeto que se merece, isso, que ele acha que merece. que él piensa que merece. E ele chegou a afirmar que eles prejudicaram Vladimir Putin. Incluso llegó a afirmar de que ellos habían, ¿cómo era la palabra? Prejudicado. Que había perjudicado a Putin, que habían perjudicado a Putin también. Se eu não me engano, em seu encontro com o presidente da Ucrânia, Y si no me equivoco, incluso en el encuentro que tuvo con el presidente de Ucrania, o tal encontro que aconteceu esse ano, el supuesto encuentro que fue este año, uhum, que foi que deu o que falar, na verdade. que dio mucho de qué hablar, Ele chegou a afirmar, ele disse que ele e o líder da Rússia passaram por muita coisa juntos. usó la frase donde decía que él y el líder ruso pasaron por muchas cosas juntos E que ambos foram vítimas de uma caça às bruxas. y que ambos habían sido víctimas de una caza de brujas. E essa caça às bruxas sendo a investigação sobre a interferência russa durante as Esa eleições. caza de, esa caza bruja sería la investigación de la interferencia rusa en las elecciones. Uhum. Ele frequentemente acusa os seus oponentes Trump frecuentemente acusa a sus oponentes de sofrerem de algo que ele chama de. de sufrir algo que él denomina, Eu vou colocar o nome em inglês, ujú, que seria o Trump Derangement Syndrome. Essa palavra derangement ela é um pouquinho difícil de ser traduzida, mas seria uma síndrome de desarranjo de Trump. eso ahí pica más difícil. No tengo otra palabra, desarranjo. Pode ser desequilíbrio, uma síndrome de desequilíbrio de Trump. Ok, entonces él acusa a los demás de algo que él tiene, que sería el síndrome del desequilibrio, ¿veis? Síndrome de desequilíbrio de Trump. El síndrome de desequilibrio de Trump. Esse é um termo, para explicar um pouco, esse é um termo usado Y ese término es usado para descrever reações negativas
para describir reacciones negativas ao presidente Trump. al presidente Trump. Ah, ok. Então, podemos dizer que todos nós Podríamos decir que todos nosotros sofremos dessa síndrome. también sufrimos de ese síndrome, Porque esse termo ele é usado pelos apoiadores de Trump ese es un término que usa mucho la gente que apoya a Trump, para desacreditar os críticos, ou para para, descreditar os críticos. para desacreditar a los críticos, Uhum. Eles consideram que os críticos porque consideran que los críticos suas considerações são irracionais, tienen consideraciones irracionales ou que eles não levam em consideração o que no llevan en consideración, no toman en consideración a real posição política de Trump. la verdadera posición política de Trump. Trump tem várias publicações Trump tiene varias publicaciones onde ele acusa as pessoas de sofrerem desse síndrome. donde él acusa a la gente de sufrir ese síndrome. E o seu desdém por seus oponentes cresceu ainda mais Y el desdén a sus oponentes creció todavía más após a sua derrota de 2020. después de que perdió las elecciones en 2020, Embora, é claro, ele continue afirmando que venceu. aunque por supuesto él continúe diciendo que ganó. Então, os seus verdadeiros inimigos políticos agora Entonces, sus verdaderos enemigos políticos de hoy não são apenas os democratas, no son solamente los demócratas, mas onde quer que a esquerda liberal sino donde sea que esté la izquierda liberal, continue a exercer o domínio intelectual. en cualquier lugar donde la izquierda liberal tenga dominio intelectual, Tanto internamente bien sea de forma interna quanto externamente. como externa. Isso inclui a burocracia federal, Eso incluye la burocracia federal, os governos estaduais e municipais de estados e cidades liberais, los gobiernos, municipalidades, estados que sean liberales, as universidades, las universidades, instituições científicas e de pesquisa, instituciones científicas y de investigación, organizações sem fins lucrativos, las organizaciones sin fines de lucro, e até a mídia e até mesmo Hollywood. los medios y también Hollywood. Em seu primeiro discurso de campanha antes da eleição de 2024, En su primer discurso de campaña, en su primero o último, primeiro discurso da campanha de 2024, el primer discurso de la campaña del 2024, ele disse o seguinte: dijo, ou o Estado profundo, Deep State, destrói os Estados Unidos, o el Estado profundo destruye a Estados Unidos, ou nós destruímos o Estado profundo. o nosotros destruimos al Estado profundo. Então, para Trump e seus associados, Para Trump y sus asociados, somente um ataque total solamente un asalto total pode derrotar a ideologia liberal incorporada no governo puede derrotar la ideología liberal incrustada en el gobierno, na sociedade civil e na cultura dos Estados Unidos. en la sociedad civil y en la cultura de Estados Unidos. E não se trata apenas de inundar a mídia Y no se trata solamente de inundar los medios e sobrecarregar seus oponentes políticos y de sobrecargar o abrumar a sus oponentes políticos para que eles não consigam processar o que está acontecendo. para que no puedan procesar lo que está sucediendo. Trata-se também de destruir o maior número possível de focos de resistência Se trata también de destruir tantos focos de resistencia como sea posible
antes que as condições políticas, antes de que las condiciones políticas, como por exemplo as eleições de meio de mandato, como por ejemplo las molestas elecciones de mitad de mandato, por ejemplo, tornem impossível continuar. hagan imposible continuar. Eu pretendo parar por aqui. Vamos entonces a parar aquí. Tem muito mais coisa que eu queria trazer. Hay mucho más que me gustaría haber traído. No artigo, ela aborda em mais detalhes todas as ações que Trump tem tomado, tanto internamente quanto externamente. En el artículo ya va a abordar con más detalle las cosas que ha hecho Trump, tanto internamente como externamente. Mas nós não vamos ter tempo de olhar tudo hoje. Pero no tendremos tiempo de ver todo hoy. Mas uma coisa nós podemos ver claramente: Una cosa sí podemos ya ver de manera clara. para Trump não haverá misericórdia. Para Trump no habrá misericordia. E ele enxerga os Estados Unidos, Él ve a los Estados Unidos o governo dos Estados Unidos também, o al gobierno de los Estados Unidos como uma casa infestada de pragas. como una casa infestada de plagas. E no mundo de Trump, Y en el mundo de Trump, só uma maneira de vencer essa infestação: solo hay una manera de vencer esa infestación. é preciso queimar até o chão, Hay que quemar hasta el suelo para que então ele possa reconstruir. para empezar a construir de nuevo. Sei que foi bastante informação Sé que fue mucha información e que eu não cheguei de fato a uma conclusão, embora essa não era a minha intenção. y que tampoco llegué a una conclusión, aunque esa tampoco era mi intención. Mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, Podem abrir o microfone ou deixa eu até mudar a visualização aqui. Ou levantar a mão. Ou mandar no chat também. Gabriel, pode falar. pueden escribir. Ujú. Espero que mais pessoas comentem também, porque parece sempre eu. Mas o que eu estava pensando, assim, gostei muito do assunto Me e gustó bastante el asunto, espero que otras personas también puedan comentar. uma coisa que tenho feito ultimamente Una cosa que he estado haciendo últimamente é também escutar comentários conservadores. Não assim, Fox News, mas de vozes conservadoras. es escuchar comentarios también de voces conservadoras E ler artigos assim extensos justamente sobre a política atual, né? y también leer artículos extensos sobre política actual. E para pegar um elemento que você citou, né, que a contribuição para defesa, né, no contexto da OTAN, Y recogiendo una de las cosas que hablaste, que es el gasto en defensa de la OTAN, eu li, eu escutei, né, que de fato isso é uma demanda antiga. leí que de hecho es una demanda bastante antigua. Assim, não é assim que começou com Trump, mas presidentes anteriores, Obama e antes dele já, cobravam, né, que os demais países pagassem a sua parcela justa. Ya se les pedía a los demás países que pagasen una cuota justa. Obviamente, não com essa maneira como o Trump o faz, né, desrespeituosa e causando escândalo, né? Tal vez no de esa manera irrespetuosa como lo hace Trump con ese escándalo, Mas assim, a gente também deve pensar que muito do que hoje
Trump faz, né, é também fruto, é resultado Es importante de recordar que mucho de lo que Trump hace hoy es fruto o resultado de assuntos que foram ignorados há muito tempo. de problemas o asuntos que fueron ignorados hace mucho tiempo también. Ahm, Se bem que provavelmente nunca teria sido o suficiente, né, para Trump, né? Mesmo se quando um país aumenta suas contribuições, nunca vai ser o suficiente para ele. Aunque incluso para él, si se hubiese hecho eso, nunca es suficiente. É só isso que eu queria contribuir. Muito obrigada, Gabriel. E realmente é interessante notar Es muy interesante notar, que, como o Gabriel bem pontuou, como bien decía Gabriel, ah, as ações e escolhas do Trump hoje que las acciones o las elecciones de Trump el día de hoy en día não são aleatórias. no son aleatorias, Não são coisas que ele está decidindo agora. no son cosas que se le ocurrieron ahora. Como nós vimos, é um reflexo de ideias e opiniões que ele já tinha no passado Como vemos, son ideas y opiniones que él ya tenía en el pasado, e também são ideias e opiniões que ele absorveu de outras pessoas sino también ideas y opiniones que él absorbió de otras personas ao longo desse período. a lo largo del periodo. Nós podemos citar nomes conhecidos como Steve Bannon, Podemos citar de gente conocida como Steve Bannon, que também está ali atuando fortemente ao seu lado. que siempre y que lucha fuertemente a su lado. E também agora Elon Musk. Ahora Elon Musk también. E podemos, embora não tenhamos estudado sobre isso, Y aunque no hayamos estudiado sobre eso, podemos imaginar que ambos, podemos imaginar a ambos, tanto Bannon quanto Musk, como a Bannon o a Musk, suas ideias também não surgiram agora. las ideas de ellos también nos surgieron ahora. Elas têm sido desenvolvidas ao longo do tempo. Han sido desarrolladas a lo largo del tiempo. Mas agora eles encontraram alguém Solo que ahora encontraron a alguien capaz de colocar essas ideias em ação. capaz de colocar esas ideas en acción. Mais alguém tem algum comentário ou pergunta? ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Se não tiverem, eu vou fazer só um último comentário para fechar. Bueno, ¿algún último comentario para cerrar? Eu quero só relembrar os 3 pilares. Recordando los tres pilares. Recomendo que, de agora em diante, Recomiendo que de ahora en adelante, ah, sempre que vocês olharem alguma das ações de Trump, siempre que vean las nuevas acciones de Trump, sejam as que ele já tomou este ano, bien sea las que ya tomó este año ou as que ele vai tomar daqui para frente, o las que tomará de aquí en adelante, busquem observar qual é o objetivo dele. busquen observar cuál es el objetivo. Será que ele está buscando eliminar algo? ¿Será que está buscando eliminar Transformar algo? o transformar algo? Ou será que ele quer subjugar ao ponto de submissão? ¿O subyugar al punto de sumisión? Lembrando que para Trump Y recordando que para Trump e para o cenário que nós esperamos com base na profecia, y para los escenarios que esperamos en base o proféticamente,
Não vamos ver um cenário No veremos un escenario onde exista benefício mútuo. donde haya beneficio mutuo. Vai ser sempre uma situação onde apenas um lado ganha. Siempre será un lado el que gane. E o objetivo de Trump Y el objetivo de Trump é que ele sempre ganhe, es que él siempre gana, não importa o custo. sin importar el costo. El costo. Depois eu preciso só fazer uma última revisão no artigo, na tradução do Me hace artigo, falta, tengo que hacer todavía unas revisiones a la traducción del artículo e depois eu vou compartilhar ele com vocês. y después lo compartiré con ustedes. Embora seja um artigo um pouco longo, Aunque sea un poco largo. eu recomendo muito a leitura. Recomiendo mucho su lectura. A autora traz pontos muito importantes nessa comparação. La autora trae puntos muy importantes de esa comparación Entre as ações de Trump internamente entre las acciones de Trump internas e externa. y las externas. Só para exemplificar algo bem interessante que tem no artigo, Para ejemplificar un asunto muy importante que pueden encontrar en el artículo, ao final do documento existe uma tabela. cerca del final del documento hay una tabla Já estou chegando. Aqui. Onde ela compara os métodos de Trump donde ya va comparando los métodos de Trump, em casa e no exterior, cómo los aplica en casa y en el exterior, seguindo os 3 pilares de eliminação, transformação e subjugação, siguiendo los mismos 3 pilares de eliminación, transformación y subyugación. o local onde está sendo feito, se é interno ou externo, La localidad, bien sea interna o externa, qual é o objetivo el objetivo e qual foi a técnica ou o que ele fez para alcançar esse objetivo. y cuál fue la técnica o qué se hizo para alcanzar tal objetivo. E assim a gente consegue enxergar mais claramente Y ahí queda más claro ver essa comparação entre ações internas e seu reflexo externo. esa comparación entre las acciones externas e internas, las acciones externas y su reflejo interno. Então, é isso para hoje. Espero que tenha sido de bom proveito. Espero que haya sido de mucho provecho. Quedaremos hasta aquí. E assim que eu terminar de revisar a tradução, porque tinha uns erros, eu compartilho o artigo com vocês. Y después de revisar y corregir la traducción, lo comparto. Vamos então encerrar com uma oração? Cerremos con una oración. Querido Deus, Querido Dios, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar reunidos. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos neste movimento. Agradecemos la oportunidad de estar en este movimiento E através dos diversos estudos que temos tido, y a través de los diversos estudios que hemos tenido, não estarmos às cegas no que está acontecendo ao nosso redor. no estar a ciegas de lo que acontece a nuestro alrededor. Que o Senhor continue a derramar luz sobre nós, Que puedas continuar derramando luz sobre nosotros para que possamos enxergar o caminho à nossa frente y que podamos ver el camino hacia adelante e podemos assim estar preparados y así estar preparados para o que está por vir. para lo que vendrá. Sabemos que as coisas não serão fáceis, Sabemos que las cosas no serán fáciles, mas sabemos que são necessárias. pero sabemos que son necesarias. Esteja conosco,
sé con nosotros, esteja com os estudos que ainda teremos da Campal dos Estados Unidos, quédate con nosotros también en los estudios que todavía hay en Estados Unidos, que todos esses estudos estejam sendo bênçãos que puedan ser todos esos estudios de bendición na vida de cada um de nós. en la vida de cada uno. Guarda-nos e guia-nos em teus caminhos. Guárdanos y guíanos en tus caminos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.